Bom dia, pessoal, tudo bem? Bom dia para quem for de dia, boa tarde para quem for de tarde, boa noite para quem for da noite, né? A gente está postando esse vídeo aqui agora, aliás, esse áudio, né? Para falar um pouco para vocês sobre coagulação, fibrinólise e qual a relação que isso, né, pode ter com o processo inflamatório, já que vocês vão estar começando a ver os módulos agora de imunologia, né? Primeiramente, vamos falar o que é a hemostasia. Dentro da hemostasia, nós temos todo o processo, então, de coagulação, de fibrinólise, todo o processo regulatório para que essa coagulação ela aconteça. E, obviamente, alguns elementos da hemostasia que são formados durante a ativação do coágulo, eles serão importantes porque eles vão interferir, de uma certa forma, no processo inflamatório. Bem, mas a hemostasia é todo o processo, né, que o organismo realiza para evitar que você tenha perdas de sangue. Imagine você tendo uma lesão vascular, essa lesão vascular então começa a sangrar e a finalidade do sistema hemostático é exatamente entrar em ação nesse momento para evitar essa perda rápida de sangue que está acontecendo e, na sequência, formar um tampão estável para que você tenha tempo hábil de fazer uma reparação naquela lesão. Quando nós falamos em hemostasia, nós temos uma série de componentes que vão fazer parte desse processo. Então, nós temos aqui, dentro até dos conceitos atuais da nova teoria da coagulação, é extremamente importante as superfícies de células, sejam elas o próprio endotélio, né? Assim como e principalmente as nossas plaquetas. Nós temos um mecanismo contrátil imediato a um processo de lesão, que é dependente então dos vasos sanguíneos. Temos inúmeras proteínas que nós vamos estudar ponto a ponto, que são as chamadas proteínas da coagulação. Contrapondo a essas proteínas, nós temos as proteínas consideradas anticoagulantes naturais, que o nosso corpo vai produzir concomitante às proteínas da coagulação. E para finalizar o processo, nós temos o sistema fibrinolítico, né? Então, a sequência de eventos que nós vamos falar, ela passa por esses vários elementos que existem dentro da hemostasia, desde uma superfície plaquetária até a ativação final das proteínas da coagulação. Bem, nós vamos dividir a hemostasia, inicialmente a fase de coagulação, em praticamente 3 momentos. Nós temos a hemostasia primária, que seria a formação do tampão hemostático primário, onde é fundamental a presença de plaquetas e vaso sanguíneo. Nós temos a formação dos tampões hemostáticos secundários, onde entra todo o conjunto de proteínas envolvidas no processo de coagulação, né? E nós temos, ao final de todo esse processo, a estabilização do coágulo, né? Também por uma outra proteína mais ao final, chamada fator 13, né? Bem, dentro desse contexto, a formação do tampão hemostático primário, ele envolve, como eu disse a vocês, 2 grandes elementos. Nós temos, no momento em que acontece uma lesão vascular, um espasmo vascular imediato, levando a uma vasoconstricção. E, ao mesmo tempo, em decorrência da grande quantidade de plaquetas que nós temos circulando, essas plaquetas, elas imediatamente chegam no local da lesão, onde elas vão inicialmente aderir, na sequência elas passam a liberar uma série de produtos que estão armazenadas nos seus diversos grânulos, que eu chamo de fase secretória, e como resposta a essa fase secretória, as plaquetas elas passam a ter uma interação maior entre si, assim como vão proporcionar uma chegada maior de plaquetas ao local, né, caracterizando ali
a fase de agregação plaquetária, né? Bem, quando nós fazemos uma avaliação da hemostasia, nós vamos observar que existem várias e várias moléculas que são fatores associados à coagulação, então que têm função de auxiliar no processo de coagulação, e aí o destaque principalmente para todo o conjunto de proteínas que estão envolvidos, né? As próprias células plaquetárias, células endoteliais que estão envolvidas, uma série de moléculas que vão aparecer durante esse processo, como por exemplo a presença do colágeno, que é fundamental para que as plaquetas possam fazer a adesão inicial, a presença do fator tecidual, tanto a nível de células endoteliais, quanto de células que estão até fora da vasculatura sanguínea, né, que vão permitir que esse fator tecidual desencadeie a hemostasia secundária. Então, esses são os chamados fatores procoagulantes. Mas a gente tem que lembrar que, concomitante à liberação desses fatores procoagulantes, nós temos também os fatores anticoagulantes, nós temos também o sistema fibrinolítico. Então, na verdade, existe uma condição no nosso organismo em que esses fatores eles estarão presentes simultaneamente, né? O que vai levar você a formar um coágulo ou o que vai levar você a destruir esse coágulo vão ser aqueles eventos que estiverem em maior destaque naquele momento. Então, quando nós falamos que há uma lesão, sem sombra de dúvidas, a quantidade de moléculas procoagulantes que existe naquela região é infinitamente superior à ação, por exemplo, dos nossos anticoagulantes, que também estão presentes ali. Num momento mais seguinte, dentro do processo hemostático, o que nós vamos ter é que o estímulo para que os procoagulantes estejam ali em grande concentração, ele deixa de existir. Então você começa a ter uma intensidade muito maior a partir desse momento dos fatores anticoagulantes quando comparado com os fatores coagulantes. E aí você tem a função de finalização de um coágulo prevalecendo sobre as fases iniciais de amplificação, de propagação. Então, é interessante que a gente entenda que todos esses elementos, sejam eles pró-coagulação, sejam eles anticoagulantes ou fazendo parte, como o caso do plasminogênio do sistema fibrinolítico, estão concomitantes no vaso sanguíneo, independente se está tendo uma lesão, independente se não está tendo uma lesão. O que vai ocorrer é que em determinados momentos um fator prevalecerá sobre o outro dentro de condições fisiológicas, né? Logicamente, a gente sabe que o desequilíbrio que existe dentro do nosso organismo, sem que ocorra lesões, né? Tanto por um lado, pró-coagulante, quanto pelo outro, anticoagulante, pode gerar distúrbios hemorrágicos quando prevalece principalmente a ação dos anticoagulantes, pode levar a quadros de trombose quando pode, por exemplo, prevalecer fatores pró-coagulantes, né? Então, os distúrbios associados ao defeito da hemostasia, a gente não vai logicamente falar deles aqui agora, mas eles representam esse desequilíbrio, né, que existe entre pró-coagulantes, anticoagulantes, sistemas fibrinolíticos. Para que a gente, então, possa falar da coagulação, a gente começa inicialmente falando da hemostasia primária. E não tem como a gente falar de hemostasia primária sem antes a gente dar uma pequena, breve, né, informação sobre o principal elemento que nós temos na hemostasia primária e que é fundamental para que a hemostasia secundária também aconteça, que são as plaquetas. Plaquetas são pequenos fragmentos celulares, né? A gente já teve a oportunidade de conhecer isso, né? As plaquetas, então, são pequenos fragmentos celulares derivados de uma célula maior que está dentro da medula óssea, que é o megacardioblasto. E esse megacardioblasto, então, ele vai formar, exatamente por uma fragmentação do seu citoplasma, essas estruturas com aproximadamente 2, 3 micrômetros, né, que são as nossas plaquetas. Normalmente é uma forma mais discoide, como a gente pode ver nessa imagem aqui, ó, essa plaquetinha, por exemplo, ela ainda está na sua forma original,
na sua forma discoide. A vida média dessas plaquetas no sangue, ela, né, seria mais ou menos entre 1 a 2 semanas, né? E o número médio de plaquetas, ele vai variar de 150 a 400, alguns chegam até a colocar 450 mil plaquetas por milímetro cúbico de sangue. Então, é em cima desses valores que muitas vezes o médico vai avaliar se o paciente está tendo um aumento muito grande de plaqueta e as suas consequências, plaquetose, ou está tendo uma diminuição no número de plaquetas, que nós chamamos de plaquetopenia. Mas, como eu disse, a plaqueta, ela é uma estrutura muito pequena, é uma estrutura derivada, então, de uma célula maior, que aqui está sendo até mostrado para vocês, um megacardioblasto, visto em corte histológico de medula óssea, né? Mas se nós pegarmos essa plaqueta e fizermos uma avaliação até de microscopia eletrônica, nós vamos observar que essa plaqueta, ela, de eventos que ela deve realizar dentro dessa hemostasia ou dentro dessa primeira fase da coagulação, né? O primeiro passo que a plaqueta dá é aquele passo em direção ao vaso que sofreu lesão. Aquele vaso, ele está expressando ali principalmente moléculas que normalmente não são expressas e não aparecem na vasculatura, que no caso é o colágeno, né? Além do que há o início de expressão também de uma outra proteína que as plaquetas inclusive têm nos seus grânulos, né? Que é o fator de von Willebrand. Então, através das suas glicoproteínas, como nós podemos ver aqui, selecionado para vocês algumas dessas glicoproteínas, glicoproteína 1A, local, por exemplo, de ligação ao colágeno, glicoproteína 1B, local de ligação ao fator de von Willebrand. Então, isso faz com que as plaquetas, chegando naquele vaso, onde há uma exposição de colágeno, e se há uma exposição de colágeno, há uma lesão, ali ocorre, normalmente está ocorrendo uma perda de sangue, você está tendo uma hemorragia naquele local, as plaquetas fazem a primeira etapa desse processo de ativação. Elas vão aderir a esses vasos sanguíneos, a essas células endoteliais no local da lesão. O que é insuficiente ainda para parar o sangramento. Mas para isso, as plaquetas, elas estão cheias de grânulos e a liberação desses grânulos colabora principalmente para uma maior quimiotaxia de plaquetas para a área, então muito mais plaquetas estarão chegando, ocorre uma maior expressão daquelas glicoproteínas que existem na superfície das plaquetas e ocorre uma mudança estrutural muito grande nessas plaquetas, fazendo com que elas aumentem muito a sua superfície de contato. E isso prepara as plaquetas, né, dentro desse processo de ativação para a terceira fase, que é a fase que definitivamente pode estancar aquele sangramento, que é o que nós chamamos de agregação plaquetária. Então, nessa agregação plaquetária, as plaquetas que antes estavam se ligando ao endotélio, elas já forraram aquele endotélio. Então, elas começam agora a agrupar-se, ligando plaqueta a plaqueta, fenômeno que nós chamamos de agregação plaquetária. Então, veja que a agregação plaquetária, ela não é o primeiro evento que acontece. A plaqueta não chega naquele local ligada a outra plaqueta. Elas chegam isoladas e aderem àquele tecido que está expondo principalmente o colágeno. Agora, durante esse processo, essas plaquetas são ativadas, elas secretam substâncias, elas fazem quimiotaxia e aí sim, nós passamos a ter uma grande quantidade de plaquetas naquele local, fazendo o fenômeno da agregação plaquetária e formando o primeiro coágulo, né, na verdade, um primeiro tamponamento naquele vaso que sofreu lesão. Normalmente é um tamponamento muito tênue, muito frágil. A depender, logicamente, da lesão, pode não ser o suficiente. E aí nós temos a necessidade de que outros fatores da coagulação eles entrem em ação. Caso seja uma lesão de pequena monta, basta apenas essa ação hemostática primária, né? Praticamente a gente vai ter traços da hemostasia secundária, porque a lesão, o tamanho dela, né? O rompimento que aconteceu ali, ele não precisa de ter toda uma cascata da coagulação sendo ativada para uma situação tão simples, né? Então, a plaqueta, por si só, ela pode resolver a situação, ou ela pode permitir que a perda sanguínea ela diminua substancialmente até que
outros elementos da coagulação, e aí nós já estamos falando em hemostasia secundária, possa se formar ali, né, construindo ali um tampão hemostático estável, né, que dará tempo suficiente para que aquele tecido possa ser reparado e sem, obviamente, ter essa perda sanguínea que poderia continuar caso apenas as plaquetas estivessem em ação. E quando a gente fala, então, desses novos elementos sanguíneos, nós passamos a contar com as proteínas da coagulação. Essas proteínas da coagulação, nós separamos nessa tabela aqui todos os elementos que estão envolvidos no processo coagulatório, né? Todas as proteínas que estão envolvidas no processo coagulatório. E nós colocamos aqui à frente um termo que ainda é utilizado, principalmente quando nós vamos falar de interpretação de exames laboratoriais que avaliam então a coagulação, né? Mas que fisiologicamente, da maneira como nós vamos explicar aqui para vocês hoje, eles já estão um pouco em desuso. Mas eu gosto muito de mostrar para o aluno, para o acadêmico, como era a cascata da coagulação, como ela está hoje, né? Para que ele entenda até melhor quando nós falarmos de exames de laboratório. Não vai ser o caso exclusivamente aqui de vocês, né? Especificamente de vocês, mas quando nós explicamos um pouco mais a parte de interpretação de exame, isso aqui ajuda muito o aluno a entender, né, o porquê de um exame alterar, o porquê de outro exame não alterar. Essa cascata da coagulação, que faz essa divisão em via comum, via extrínseca, via intrínseca, ela é uma proposta de 1964 do McFarland, e por, né, praticamente 50 anos foi o que nós estudamos, né, e que tentava nos dizer como que o sistema de coagulação ele funcionava. E ali mesmo a gente já via que existia, né, isso aqui é a cascata do McFarland, né, ali mesmo a gente observava que algumas coisas que aconteciam em relação, principalmente em distúrbios hemorrágicos, não nos dava assim uma clareza muito grande por que aquele distúrbio acontecia se nós tínhamos uma cascata onde apenas um dos lados estava com problema, né? E aí a gente não tinha como explicar muito bem por que esse problema acontecia e acabava não ficando uma coisa muito clara, né? Mas a cascata do McFarland, ela didaticamente ela é muito interessante, né? Ela coloca de um lado fatores da coagulação. Basicamente são 4 fatores da coagulação: o fator 12, o fator 11, o fator 9 e o fator 8. Esses fatores, eles fazem parte de uma via chamada via intrínseca, porque são fatores que já estão na corrente sanguínea, né, e que são ativados a partir do momento que existe uma lesão. Por isso foi chamado de via intrínseca. Do outro lado, nós temos uma via onde um dos seus fatores ele não está presente no vaso sanguíneo, é o chamado fator 3, ou tromboplastina tecidual, ou mais, né, recentemente chamado apenas de fator tecidual. Por ser um fator que vem do lado de fora do vaso sanguíneo, essa via que tem esse fator tecidual e esse fator 7 foi chamada de via extrínseca. Então, resumindo, são duas vias, uma intrínseca e outra extrínseca, e essas duas vias elas vão acontecer numa sequência em cascata, onde uma pré-enzima, ou proenzima, melhor dizendo, ela vai dar origem a uma enzima, que por sua vez ativa uma outra proenzima para formar outra enzima, até que se tenha a ativação do fator 10. Quando você faz a ativação do fator 10, você dá início à via que é a convergência das vias anteriores. Nós chamamos essa via de via comum. Essa via comum, ela tem também 4 fatores, né? É o próprio fator 10, que é o primeiro aqui a ser estimulado, juntamente com o fator 5, que está sendo mostrado aqui. Nós temos o fator 2, que é a protrombina, e o fator 1, que é o fibrinogênio. E poderíamos ainda colocar, né, assim, não podemos esquecer que em todas essas vias aqui, a presença do fator 4, né, que na verdade a gente nem usa muito falar esse termo fator 4, a gente já fala simplesmente cálcio, que é fundamental para que essas proteínas elas possam ser ativadas, né? Bem, então isso era o
que nós tínhamos de conhecimento durante muitos e muitos anos, e é por isso que e é por conta da maneira como a gente depois vai estudar mais adiante, né, lá na frente, os exames, que eu gosto que o aluno tenha essa visão, que ele não esqueça dessa cascata no que diz respeito a onde que está localizado os fatores da coagulação, né? Lembro vocês também que provavelmente, se você tem alguma referência a nível de ensino médio de coagulação, é isso aqui que era ensinado para vocês, ó. Vocês aprendiam que a protrombina ela era convertida em trombina, que a trombina atuava sobre o fibrinogênio e formava a fibrina. Então veja que o que foi ensinado era basicamente só o finalzinho da cascata da coagulação, seja ela cascata antiga, seja ela até a própria cascata nova. Em relação ao que se falava de ensino médio, não vai mudar muito, né? Porque isso aqui realmente continua também acontecendo na nova teoria que eu vou mostrar para vocês, tá ok? Bem, falando dessa nova teoria, essa é uma teoria que foi proposta há pouco mais de provavelmente uns 15 anos, né? E fala então desse novo modelo da cascata da coagulação, que ele é baseado em superfícies celulares, ou seja, a superfície das plaquetas ela é fundamental para a ativação desses fatores da coagulação. E o que é mais importante, né, esse novo modelo ele acaba com essa história de que a via intrínseca ela tem uma função, a via extrínseca tem a sua função, elas vão convergir para um lado só, né? Na verdade, o que essa nova teoria ela nos ensina é que há uma interação, uma íntima relação entre as fases extrínsecas, né? E a gente sempre coloca isso entre aspas, né? Até porque nós não temos isso mais, essa teoria não existe mais, né? Mas se nós pensarmos na teoria de 1964, a teoria atual ela fala dessa integração entre as vias extrínsecas e intrínsecas. Bem, vamos falar um pouquinho então dessa nova cascata da coagulação, que é um modelo baseado em superfícies celulares, para que a gente possa ver onde que está essa integração de via intrínseca e extrínseca. Para isso, nesse novo modelo, foi dividido, né, a coagulação em 4 etapas, sendo que as 3 primeiras etapas elas estão diretamente associadas com o predomínio absoluto dos fatores procoagulantes. Então, é a fase que definitivamente leva à formação da nossa rede de fibrina. E a fase de finalização dentro do novo modelo da teoria da cascata da coagulação é a fase destinada à finalização do processo. É a fase em que há um predomínio dos anticoagulantes sobre os procoagulantes, né? Então, a fase de início, ela é uma fase exclusivamente dependente do fator tecidual, lembrando que esse fator tecidual ele não existe na corrente sanguínea, ele vai aparecer a partir do momento que existe uma lesão, ele aparece inicialmente sobre ou expresso ali pelas células endoteliais, assim como células do espaço subendotelial, como fibroblastos, células musculares lisas, né? E ele acaba com isso oferecendo uma oportunidade para que o fator 7, então, interaja com esse fator tecidual e dessa interação nós passamos a gerar uma grande quantidade, passamos a gerar uma molécula capaz de ativar o fator 10, o fator 10, por sua vez, juntamente com o fator 5, vai ativar o fator 2, e aí sim nós vamos ter a geração de trombina. Essa trombina que é gerada nesse processo inicial não chega a ser uma quantidade muito grande. Isso até explica por que na ausência de vários outros fatores da coagulação, nós não conseguimos ter uma hemostasia satisfatória apenas com esse processo inicial de geração de trombina. Até porque essa trombina, ela acaba não só sendo responsável pela conversão do fibrinogênio em fibrina, mas ela é principalmente utilizada nesse primeiro momento para fazer uma espécie de amplificação, e aí entramos na segunda etapa dessa ativação da cascata da coagulação. O que seria essa amplificação?
grande parte dessa trombina formada, ela acaba ativando outros fatores da coagulação que não necessariamente o fator número 1, que seria o fibrinogênio para a formação da fibrina. E esses fatores que são ativados são normalmente fatores que estão associados à superfície das plaquetas. Então, são fatores que já estão ligados à superfície plaquetária. E por que a superfície plaquetária? Porque são as plaquetas que estão, nesse momento, fazendo aquele processo de adesão, de secreção, de agregação que nós vimos inicialmente. Então, na superfície plaquetária, nós vamos encontrar ali o fator 5, nós vamos encontrar o fator 8 e nós vamos encontrar o fator número 11. E esses fatores, eles são diretamente ativados pela trombina. A trombina é essa que veio da onde? Da ativação do fator 7 juntamente com o fator tecidual. E que se nós olharmos para trás, essa ativação que envolve o fator tecidual é a via extrínseca. Se nós olharmos para trás, esse fator 11, que está sendo ativado pela trombina, que veio daqui, da via extrínseca, esse fator 11, ele era ativado pelo 12, que é um fator, juntamente com o 9, o 8, né, que nós falamos lá atrás, que faz parte da via intrínseca. Então, nós já estamos vendo aqui uma interação entre essas vias, né, um comprometimento entre essas vias, para que a gente, então, possa entender por que porque, na verdade, foi abandonada essa teoria de via intrínseca, via extrínseca, exatamente porque é uma coisa só, né? Não existe essa compartimentalização, essa fragmentação que se falava há 50 anos, há 60 anos atrás, né? Bem, a partir do momento, então, que a trombina consegue ativar fator 5, ativar fator 8, ativar fator 11, lembrando que o fator 11 é um importante também ativador do fator 9, nós temos o processo de amplificação acontecendo. Por que amplificação? Porque você começa a colocar em ação uma grande quantidade de moléculas, em especial o fator número 8, que vai permitir a quebra, a ativação, melhor dizendo, do fator 10, e aí sim, uma grande quantidade, uma imensa quantidade, a partir desse fator 10 sendo ativado, uma imensa quantidade de trombina passará a ser formada. É bom que se diga também, dentro desse contexto aqui, até um pouquinho antes, voltando aqui um pouco na parte da iniciação, que nós demos ênfase aqui ao fator 7 e o fator tecidual, no sentido deles gerarem trombina. Mas aqui também existe uma grande diferença dessa cascata atual para a cascata antiga. Considera-se que o fator tecidual e o fator 7, a partir do momento que eles são ativados, eles são fundamentais para a ativação do fator 9. E olha só, lembrando que o fator 9, dentro da teoria da cascata de coagulação antiga, era uma substância exclusiva da via intrínseca, ativado pelo fator 11, que nós comentamos aqui adiante. Então, veja que quando o fator 11 ele aparece por esse processo de amplificação a partir da trombina que foi gerada, o fator 9 já está ativado. O que o fator 11 vai fazer é colaborar para que você tenha mais fatores número 9 ativados. Por que mais fatores número 9 são importantes a sua ativação? Exatamente porque é o fator 9, juntamente com o fator 8 ativados, que vão proporcionar, nessa fase de propagação aqui, a ativação do 10. E uma vez o fator 10 sendo ativado pelo 9 e pelo 8, ele vai fazer a mesma coisa que fez inicialmente aqui quando foi ativado pelo fator tecidual e fator 7. Só que a quantidade gerada que nós temos agora de fator 9 e fator 8 é muito superior, mas muito superior ao que nós tínhamos no início, a partir do surgimento do fator tecidual, interagindo com o fator 7 e dessa forma ativando o fator 10. Então, nós passamos a ter muito mais fator 10 ativado. Então, nesse caso, quando o fator 8 e o fator 9 ativado, eles entram na ativação da cascata, eles têm um poder de gerar uma grande quantidade de trombina, uma infinidade muito grande dessa molécula, que faz com que a nossa rede de fibrina
né, ou seja, essa trombina agora atuando sobre o fibrinogênio e formando fibrina, faça com que essa rede nossa de fibrina seja imensamente grande, a ponto então de formar ali um tampão com tempo suficiente para que aconteça a reparação daquela lesão. Então é fundamental que o fator 8 e o fator 9 participem desse processo, porque a trombina gerada inicialmente, ela é uma trombina em pequena quantidade, que não seria suficiente para a gente poder conseguir evitar um sangramento, né? E daí porque então agora a gente entende melhor, né? Só puxando um pouquinho para algumas doenças que surgem, até para que vocês possam entender essa importância desses elementos aqui da coagulação, né? Nós passamos a entender agora por que um paciente que tem a deficiência de fator 9 ou uma deficiência de fator 8 tem o seu sistema de coagulação extremamente prejudicado. Esses pacientes são os pacientes chamados de hemofílico, deficiência do 9 é a hemofilia B, deficiência do 8 é a hemofilia do tipo A, né? E aí a gente começa a entender por que esses pacientes estarão sangrando, porque se nós olharmos só pelo processo de iniciação, fica difícil imaginar por que um paciente vai sangrar se o fator 7 mais o fator tecidual podem gerar trombina, e a trombina pode gerar a rede de fibrina. Mas o fato é que esse processo inicial de ativação, né, para a formação da trombina, ele não consegue gerar uma quantidade tão grande de moléculas como gera dentro do processo de propagação a ativação do 10 pelo fator 9 e pelo fator 8 ativado. Então, isso é uma das explicações que a gente consegue hoje dar com a cascata nova, que nós não conseguíamos dar com a cascata antiga. Quando o aluno olhava a cascata antiga, ele via o fator 8 e 9 de um lado e via a via extrínseca do outro. E me perguntava, por que o paciente sangra, professor, se a via extrínseca funciona e ela faz o mesmo papel da via intrínseca, né? E hoje a gente consegue entender um pouco melhor esse processo, né? Bem, e aí nós temos a finalização. O que é a finalização? Durante esse processo que nós vimos de hemostasia primária, secundária, os nossos anticoagulantes estavam presentes ali, continuam presentes ali. Só que nesse momento agora da finalização, onde você não tem mais aquela lesão tecidual, para que várias proteínas da coagulação sejam ativadas, ou seja, você está tendo, na verdade, uma reparação daqueles tecidos que sofreram algum tipo de lesão. O que nós vamos observar agora é que passa a prevalecer a ação dos anticoagulantes, né? A antitrombina passa a atuar, a trombina interagindo com a trombomodulina passa a ser importante para a ativação da proteína C, que é um importante anticoagulante, né? Nós temos o inibidor de fator tecidual, né? Então, resquícios de fator tecidual que ainda existam ali, que poderia dar continuidade à cascata, eles já serão inibidos, né? Porque você passa a ter o inibidor muito mais ativo agora, exatamente porque você tem menos moléculas do fator tecidual. Então, nesse instante, nós temos então a finalização da hemostasia, restando naquele local apenas aquele tampão, aquele coágulo que se formou naquele local, né, em decorrência dessa coagulação que nós estamos discutindo. O que nós vamos precisar para definitivamente resolver o problema do paciente, fisiologicamente falando, é a remoção desse coágulo. Então, houve uma lesão, formou-se um coágulo, esse coágulo ele acaba, obviamente, sendo ali um obstáculo até dentro do próprio vaso sanguíneo. O que nós precisamos pensar agora é na remoção desse coágulo e entra em ação o sistema fibrinolítico. Aqui, brevemente, para vocês, a cascata, né, aqui mostrando para vocês a primeira vez a cascata da coagulação, né? Então, nós temos aqui os eventos iniciais, mas eu vou me ater um processo que eu fiz aqui no sentido de tentar dar mais clareza para vocês do que está acontecendo. Então, o processo inicial é uma interação do fator tecidual, que está presente principalmente ali no endotélio, juntamente com o fator 7. Essa interação inicial, então, produz o fator 7, fator tecidual ativado, que vão, por sua vez, ativar o fator 10. Uma vez ativado o fator 10, juntamente com o fator 5 já ativado, nós temos a formação desse complexo, onde a função desse complexo é ativar o fator 2, que é a protrombina, para que seja formado o fator 2 ativado, que é a trombina. Essa trombina, que está aqui sendo gerada, nesse desenho nosso seria isso daqui, é que vai depois ativar vários fatores na fase de amplificação. E pode também, obviamente, ativar
o fator número 1 e formar uma tênue rede de fibrina inicialmente, né? Mas aqui está a grande novidade dessa fase de iniciação, é onde o fator tecidual e o fator 7 ativado ativa o fator número 9. E mais uma vez, se voltarmos na cascata antiga, a gente vai ver que o fator 9 ele se torna ativado a partir do fator número 11. Bem, esse processo de iniciação, ele não gera uma grande quantidade de trombina, né, para efetivamente resolver a coagulação, então basicamente a coagulação acabaria aí, né, você resolveria seus problemas, e grande parte da trombina formada, ou seja, né, do todo que você formou de trombina, que não é muita coisa, na verdade ela vai ativar outros fatores da coagulação e não necessariamente se concentrar na ativação do fator 2, do fator 1, que é o fibrinogênio e fibrina. Então isso é importante, porque se a gente ficar com aquela ideia que a gente tinha da cascata, até mesmo o que a gente aprendeu a nível de ensino médio, o que a gente poderia nesse momento imaginar? Poxa, o paciente conseguiu gerar trombina, o que a trombina faz? Ela atua sobre o fibrinogênio e gera fibrina. Bem, isso é o que realmente pode acontecer, mas não é o evento mais importante dentro dessa fase de iniciação. O evento dentro dessa fase de iniciação mais importante em relação a essa trombina é o direcionamento dessa trombina para que, como a gente vê aqui, ela possa exercer a amplificação da cascata da coagulação. Então eu coloco aqui essa trombina no centro do processo, né? Veja que aqui eu não estou me referindo à ativação de fibrinogênio, não que não aconteça, é sempre bom lembrá-los, né? Isso acontece, mas eu tenho vários outros eventos que são mais relevantes aqui em relação ao ponto de vista dessa cascata do que necessariamente essa formação pequena de fibrina que nós temos a partir dessas moléculas de trombina que foram geradas inicialmente. Então, o que nós temos aqui? Nós vamos ter a ativação tanto do fator 5, quanto do fator 11, quanto do fator 8, né? E até mesmo a própria ativação de plaquetas, né? Fazendo com que elas tenham uma maior exposição de receptores de glicoproteínas, que, como eu disse, são importantes para esse processo de agregação plaquetária, fazendo com que essas plaquetas também tenham uma superfície maior para que os próprios fatores da coagulação possam interagir, né? Aqui um detalhe interessante, que o fator o fator 8, melhor dizendo, ele não está sozinho. Normalmente esse fator 8 está ligado a um segundo fator que nós chamamos de fator de von Willebrand. E qual que é o papel desse von Willebrand, né? Esse von Willebrand ele tem dois papéis. Nesse exato momento que a gente está mostrando aqui, ele é uma molécula que aumenta a meia-vida do fator 8. Então, o fator 8 ligado ao fator de von Willebrand tem uma meia-vida maior do que se ele não tiver ligado ao fator 8. E o fator de von Willebrand ele é importante lá dentro da hemostasia primária, que nós já falamos lá atrás, né? Foi um dos slides que nós colocamos, que o von Willebrand ele atua juntamente com o colágeno para ajudar no processo de adesão plaquetária. E, posteriormente a isso, né, dentro do processo de agregação, ele ajuda na interação plaqueta com plaqueta, juntamente com o fibrinogênio, que é o processo de agregação plaquetária. Tá, ok? Então, é muito importante. E um detalhe, quando a gente for falar né, quando vocês forem aprender a parte de distúrbios hemorrágicos, vocês estão vendo aqui uma coisa que talvez nunca tenham ouvido falar, né? Todo mundo já deve ter ouvido falar de paciente que tem plaquetopenia, paciente que tem hemofilia, né? Mas talvez ninguém nunca ouviu falar em deficiência de von Willebrand. E eu já antecipo para vocês. O principal, né, distúrbio de fator de coagulação que existe na humanidade é a deficiência de fator de von Willebrand. Nós vamos aprender depois que ele é subnotificado, ele é mais brando, menos grave do que, na maioria das vezes, do que a hemofilia. Lógico, tem momentos que, a depender da doença, pode ser inclusive muito parecido, né, e se confundir com a própria hemofilia, mas só para que vocês tenham a dimensão da importância desse fator, né? Ele é um fator que está associado tanto dentro da hemostasia secundária quanto da hemostasia primária e é o principal distúrbio hemorrágico que existe no mundo, porém, como eu disse, subnotificado, tá ok? Mas com certeza vocês vão ouvir falar muito ainda dessa doencinha de von Willebrand ao longo do nosso espiral, do nosso curso aqui, tá ok? Bem, e aí sim, chegamos ao momento em que a trombina
a parte em que nós chamamos de estabilização do coágulo, que é exatamente quando o fator 13 ele é ativado e ele estabiliza, ele faz com que aquela rede de fibrina que está se formando no local em que ocorreu uma lesão, ela fique mais estável. Aquelas moléculas, elas passam a ter uma interação, uma amarração entre elas muito maior, porque se isso não acontecer, esse coágulo ele pode ir se desfazendo, se esfacelando, né? E obviamente isso não é interessante, porque podem formar ali, por conta desses coágulos que se soltam, pode se formar êmbolos que podem ser prejudiciais à saúde e à fisiologia do paciente. Bem, com isso nós formamos, né, o nosso coágulo, teremos tempo agora suficiente para que aconteça a reparação da lesão, só que esses fatores da coagulação, eles não estão tendo mais aquele estímulo inicial, como eles apresentaram-se no início, né, para que eles sejam liberados, para que eles sejam integrados àquele coágulo, né? O que nós estamos observando agora é que aquele não está se gerando mais fator tecidual, não está mais ativando a cascata. Mas a gente tem que lembrar que a vida não para, por exemplo, para os anticoagulantes. Os anticoagulantes continuam tendo a sua produção constitutiva. Se naquele primeiro momento os pró-coagulantes eles passaram a estar numa concentração muito maior que os anticoagulantes, a ponto de não permitir que a ação anticoagulante prevalecesse, o que nós vamos observar agora é uma prevalência da ação dos anticoagulantes. E aí nós entramos no processo de finalização dessa cascata da coagulação, aonde você tem ali importantes anticoagulantes que vão inibir que certas proteínas que fazem parte da coagulação, elas continuem o seu processo. E aí, consequência disso, aquele coágulo ele para de crescer, o que é importante, porque se você, né, dentro de um vaso sanguíneo tem um coágulo que vai crescendo, 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 ele vai fazer uma oclusão daquele vaso, né? E logicamente essa oclusão ela nunca é bem-vinda, porque trará problemas de oxigenação para aquele tecido, uma vez que a hipóxia em decorrência dessa não passagem do sangue vai acontecer. Então nós temos aqui, dentro desse contexto, né, separados aqui em vermelho, né, uma linha vermelha tracejando aqui essa parte branca, nós temos a antitrombina, que não atua somente na questão de inibir a formação da trombina, que é o fator 2, né, mas ela também atua sobre o fator 9, o fator 10, o fator 11 e o fator 12, também são inibidos pela antitrombina. Nós temos o inibidor de fator tecidual, que sempre esteve presente, sempre, né? Quando apareceram lá as primeiras moléculas de fator tecidual, já existia inibidor de fator tecidual. O problema é que a quantidade que se chegou ali de fator tecidual era muito superior à capacidade que os inibidores de fator tecidual tinham para poder, por exemplo, evitar que aquele processo acontecesse, né? Então, esse inibidor de fator tecidual, na verdade, ele se liga a um complexo trimolecular, que é o fator tecidual, o fator 7 ativado e a interação desses dois fatores com o fator 10, aí sim, nesse caso, o inibidor de fator tecidual ele interage para que essa via de ativação da cascata da coagulação ela não aconteça. E uma via curiosa aqui, que é a via de ativação da proteína C. Essa via de ativação da proteína C, ela depende de uma interação inicial que acontece entre as moléculas de trombina, as mesmas trombinas que foram geradas durante a cascata da coagulação, e da interação dessa trombina com uma proteína endomembrana que existe a nível de célula endotelial, chamada trombomodulina. Dessa interação trombina-trombomodulina, nós vamos ter a ativação da proteína C, e essa proteína C ela tem como características interagir e inativar tanto o fator 5 quanto o fator 8. Nesse processo, a proteína C, para que ela se torne ativa, né, não só há necessidade dessa interação trombomodulina-trombina, como é necessário também a presença da proteína S. Então, o conjunto proteína C ativado pela trombomodulina mais proteína S sendo o seu cofator, vão levar à inativação tanto do fator 5 quanto do fator 8. Então, o conjunto desses
anticoagulantes naturais, né? A atuação em conjunto desses anticoagulantes naturais é que vão cercear a coagulação para que ela não continue acontecendo. Então, é fundamental que esse processo ele efetivamente aconteça. Aqui, de uma forma mais clara para vocês, né, o papel de cada uma dessas, né, moléculas. Então, a formação do complexo tetramolecular a partir da interação tecidual 7 e 10 ativado, né? A proteína C, aqui embaixo, proteína S e a trombomodulina, em conjunto para inativar o fator 5 e o fator 8, e a antitrombina com a inibição de diferentes fatores da coagulação, em especial o fator 2. Né? Bem, dentro desse contexto, qual foi a importância do fator tecidual? Eu vou colocar aqui, basicamente, alguns elementos que são fundamentais dentro da cascata, né? Esse fator tecidual, ele é importante porque é ele que vai, né, fazer a ativação, juntamente com o fator 7 do fator 10 e com isso gerar as primeiras moléculas de trombina, né? Lembrando que o fator tecidual, normalmente nas células que são expressos, esse fator tecidual, elas não estão em contato com o sangue, que é o caso dos fibroblastos, células da musculatura lisa, como a gente falou, né? Agora, a partir do momento que existe essa lesão, aí sim a gente passa a ter a expressão, principalmente pelas células endoteliais, desse fator, né? Outra molécula que nós consideramos importante, que nós consideramos relevante aí, é a trombina, né? Que essa trombina ela acaba sendo extremamente importante para ativar várias moléculas. Aqui a gente colocou a ativação do fator 5, ativação do fator 8, podemos citar também a ativação do fator 11, é a molécula diretamente responsável pela ativação do 13, que é o estabilizador do coágulo, né? Está associada à ativação do fibrinogênio, sem sombra de dúvidas, é o elemento mais relevante, porque é ali que você gera a fibrina, né? Lembrando que o fibrinogênio é o fator número 1 da coagulação, né? E essa trombina pode até, em decorrência da sua grande quantidade formada, né, ela pode se interagir com a trombomodulina e ali dar início até o processo de anticoagulação. Então, ela trabalha nos dois, vamos dizer assim, nos dois sentidos antagônicos da coagulação, né, desde o processo de coagulação até o ativando anticoagulantes. E, sem sombra de dúvidas, mais adiante também a gente fala da interação dessa trombina com o com o processo inflamatório, como por exemplo, ativando o processo de quimiotaxia de leucócitos, a diapedese desses leucócitos, a geração de moléculas, né, que são importantes ali para o sistema, para o processo inflamatório, como o fator de ativação plaquetária, a produção de óxido nítrico, né? Então, a trombina, ela não tem uma importância só dentro da cascata da coagulação, ela tem importância dentro do processo inflamatório como um todo, né? Bem, mas como a gente falou lá no início, o sistema hemostático, ele inicia-se com uma hemostasia primária, caminha para uma hemostasia secundária com 4 subdivisões: início, amplificação, propagação e a finalização, quando os anticoagulantes entram em ação, mas ainda temos um problema. Esse problema se chama coágulos, é o tampão que foi formado. Então, nesse instante é importante a ação do sistema fibrinolítico, né? A função desse sistema fibrinolítico é gerar uma molécula, principalmente representada ali pela plasmina, e essa plasmina é quem diretamente faz a destruição daquela rede de fibrina. Na verdade, ela quebra essa rede de fibrina, formando alguns dímeros, né? Esses dímeros que são formados, que são os produtos de degradação da fibrina, PDF, né? Esses produtos de degradação da fibrina são, por sua vez, retirados da corrente sanguínea, principalmente pela ação de alguns fagócitos que vão ali e fazem tipo um clearance, uma limpeza, né, desses PDFs que são formados a partir da ação das plasminas sobre a rede de fibrina. Então, aqui a gente está mostrando que o plasminogênio é uma proteína que está inativa na corrente sanguínea, e esse fibrinogênio, esse plasminogênio, então,
ele, a partir do ativador de plasminogênio uroquinase ou tecidual, ele é ativado e, uma vez ativado, ele vai formar a plasmina, né? E essa plasmina, por sua vez, ela tem a capacidade de, então, atuar sobre a nossa rede de fibrina e formar os produtos de degradação da fibrina, ou seja, fazer a eliminação daquele coágulo, restituindo a circulação sanguínea normal naquele vaso, né? Eu coloquei aqui em vermelho para vocês uma série de moléculas que fazem a regulação negativa do plasminogênio. Então, nós temos o inativador do ativador do plasminogênio, né? Ele tem uma ação inibitória sobre o ativador do plasminogênio e a consequência direta disso é a inibição da ativação desse plasminogênio. Nós temos o inibidor de fibrinólise associado à trombina, né? Esse inibidor de fibrinólise, ele acaba fazendo com que moléculas de lisina, né, que existe normalmente na rede de fibrina, elas sejam eliminadas, e quando você faz isso, você acaba inibindo a ação do cofator da fibrina sobre o plasminogênio. Você tem a alfa-2 antiplasmina como sendo uma molécula que consegue inibir a ação da plasmina, né? Então, isso são moléculas presentes, né, mais uma vez, juntamente com os próprios ativadores de plasminogênio, né? E ali, mais uma vez, o que vai existir num determinado momento, a prevalência dos inibidores de ativação de plasminogênio e mais ao final do processo de formação do coágulo, né? Quando aquele coágulo já precisa ser removido, você passa a ter uma prevalência, então, exatamente dos ativadores do plasminogênio. E essa prevalência de ativadores do plasminogênio é fortemente induzida pela própria rede de fibrina que foi formada, porque ela acaba servindo de ponto até de ligação para essas moléculas e para o próprio plasminogênio, né? Por isso que o inibidor de fibrinólise, ele acaba muitas vezes impedindo que essa interação da fibrina com os fatores ativadores do plasminogênio ela venha a acontecer. Mas, como eu disse, isso aqui é uma questão de o que prevalece naquele momento. Se prevalece a ação dos ativadores de plasminogênio, prevalece então a formação da plasmina. Num determinado momento que não existe mais aquela rede de fibrina, passa a prevalecer agora os inibidores de ativação de plasminogênio. O plasminogênio, nesse momento, ele não é mais convertido em plasmina, ele fica circulando de forma inativa na corrente sanguínea, exatamente porque não tem onde aquela plasmina que, né, porventura viesse a ser formada, ela pudesse efetivamente se ligar, né? Bem, então, pessoal, isso é o sistema, né, da coagulação. Já tem um certo tempo que a gente está falando, é um assunto mais denso mesmo, mas a gente vai finalizar agora os últimos slides nossos, procurando fazer a interação da inflamação com a coagulação. Por exemplo, a trombina, né? Para que serve essa trombina? Já vimos da parte da coagulação. E no processo inflamatório, ela aumenta a expressão desculpa, ela aumenta a expressão de várias proteínas chamadas de selectinas nas células endoteliais, e nós vamos observar, né, aqui tem um vídeo na sequência que eu quero mostrar para vocês, que essa expressão, né, dessas leukocytes are white blood cells that help fight infection. At sites of injury, infection, or inflammation, cytokines are released and stimulate endothelial cells that line adjacent blood vessels. The endothelial cells then express surface proteins called selectins. Selectins bind to carbohydrates displayed on the membrane of the leukocytes, causing them to stick to the walls of the blood vessels. This binding interaction is of sufficiently low affinity that the leukocytes can literally roll along the vessel walls in search for points to exit the vessel. There, they adhere tightly and squeeze between endothelial cells without disrupting the vessel walls, then crawl out of the blood vessel into the adjacent connective tissue. Here, leukocyte rolling is observed directly in an anesthetized mouse.
The up and down movement of the frame is due to the mouse's breathing. Dentro dos vasos sanguíneos nós temos basicamente Two blood vessels are shown. principalmente relacionados aos The upper capilares one is an venosos, artery né? with Nós blood temos duas flowing from right to populações left. distintas, aquelas células que The normalmente lower ficam one is a vein aderidas with blood flowing ao from vaso left to right. sanguíneo, e aqui é um fluxo contínuo de células, Leukocytes de only hemácias, adhere vários to the surface of leucócitos que não veins. estão They do aderidos. not crawl out O que of a trombina arteries. está fazendo? Ela, na verdade, está aumentando a expressão desses Some leukocytes are dessas firmly proteínas attached aqui and que are in the aumentam process of crawling through the vessel capacidade walls, de prender os leucócitos whereas junto à others have parede already do left the vaso. vessel Prendendo os and are leucócitos junto seen à in the parede do surrounding vaso connective facilita tissue. o mecanismo de diapedese, fazendo com que When the esses blood flow is leucócitos cheguem ao stopped processo temporarily inflamatório by um gently tanto mais clamping rápido. the Aqui está vessels, mostrando, ó, o fluxo we can sanguíneo aqui, ó, appreciate how densely both passando vessels are filled with rapidamente red blood cells. e concomitante a Red esse blood fluxo cells do not sanguíneo, ou seja, interact de with the células vessel que passam walls aqui and move so rapidamente, fast você under tem normal células flow que that we ficam cannot aqui see them. naturalmente já margeadas. O que When the vai blood flow is acontecer com a restored, liberação da trombina some e of the de outros leukocytes mediadores continue rolling, inflamatórios é que vai whereas aumentar all essa margeação, non-interacting cells are aumentando essa immediately washed margeação, away by the aumenta-se shear. então a possibilidade de acontecer diapedese, porque provavelmente nesse local aqui pode estar acontecendo por exemplo, um processo inflamatório. Veja que a nível de capilar arterial, isso não acontece, né? Pelo fluxo sanguíneo mais intenso passando aqui, você não tem esse processo de margeação, ok? Então, ficou claro aí para vocês, né? A trombina ela faz? Ela colabora, né, com esse processo de margeação, aumentando a expressão de células selectinas por células endoteliais, e essas selectinas, por sua vez, acabam interagindo de uma forma mais consistente com as integrinas presentes nos leucócitos. Ok? Bem, a gente tem também, por exemplo, ainda relacionada à trombina, a formação, a maior secreção de fatores de ativação plaquetária, de óxido nítrico, né? Que são importantes dentro do processo inflamatório. Por exemplo, o óxido nítrico ele é importante para o processo de vasodilatação, e a vasodilatação a gente sabe que colabora para que você tenha também mais células chegando naquele local, né? O fator 12, que a gente praticamente nem fala do fator 12 dentro da coagulação, né? Todo aquele papel relevante que ele tinha lá na cascata da coagulação, segundo McFarland, em 1964, ele praticamente some dentro dessa nova teoria da coagulação. Ele é um fator que gera trombina a partir da ativação do fator 11, mas como nós vimos, grande parte da trombina gerada a partir do momento que o fator 11 entra em ação é porque esse fator 11 já foi ativado pela trombina e não necessariamente pelo fator 12, né? A gente vai ver que vários pacientes que têm a deficiência de fator 12 normalmente não apresentam distúrbios hemorrágicos, né? Não se tem relato de distúrbios hemorrágicos associados a essa deficiência, exatamente porque a função dela parece ser muito inexpressiva, né? Pois bem, então, o que o fator 12 tem como função? Ele atua no processo aqui de geração de trombina. Aliás, vamos dar uma olhadinha no esquema que nós preparamos aqui, né? Então, o fator 12, ele está diretamente associado à formação da trombina, por toda aquela cascata da coagulação, com aquelas ressalvas que eu já fiz, que não é tão importante assim, né? E a trombina, por sua vez, gerando moléculas de fibrina. Nós temos esse fator 12 sendo responsável através então da ativação da pré-calicreína pelo fator 12, gerando calicreína. Ele vai ter aqui 3 papéis importantes a partir dessa calicreína para serem discutidos. O primeiro deles é a ativação do cininogênio, formando bradicinina. Essa bradicinina ela também colabora para o aumento da permeabilidade vascular, né? Ou seja, essa vasodilatação que a gente está falando, então influencia diretamente no processo inflamatório, né? E essa calicreína também ela é capaz de ativar o plasminogênio, não tanto quanto os fatores de ativação de plasminogênio, uroquinase e fator tecidual, mas também gera a ativação do plasminogênio, formando moléculas de plasmina. E essa plasmina, como nós vimos, ela é responsável pela degradação da fibrina e ela é também um dos fatores ativadores de C3. C3 é um dos fatores do sistema do complemento que é extremamente importante dentro do processo inflamatório. Então, quando vocês forem estudar a parte de processo inflamatório, a parte de imunologia, vocês vão ver uma via chamada via do complemento, onde você tem ali uma cascata de proteínas também que são ativadas, né, que vai desde o C1 até o C9,
E dentro desse contexto existe um elemento fundamental nessa cascata do complemento, né, nessa processo de ativação do complemento, que é a formação de moléculas de C3A. C3A é uma importante molécula responsável não só por quimiotaxia, mas também é uma molécula chamada de opsonina. Ela é uma molécula que ajuda a marcar células estranhas que estão presentes no nosso organismo e dessa forma facilitar em muito o processo de fagocitose. Então veja que o fator 12 ele está envolvido com a formação da rede de fibrina, ele está envolvido com a formação dentro do processo inflamatório com a geração de moléculas de bradicinina e moléculas de C3A e também está de uma certa forma através dessa ativação aqui da calicreína envolvido com a ativação do plasminogênio e, consequentemente, a formação ou a degradação da rede de fibrina. Então, veja que é uma interação muito complexa que o fator 12 tem com o processo inflamatório e com o sistema de coagulação, inclusive chegando à fibrinólise. Agora, o que predomina, né? Então, o que muitas vezes tem que se pensar é o que predomina. Normalmente, dentro de um contexto maior, o fator 12 ele tem uma interação um pouquinho maior, talvez, com o processo de formação de um coágulo, ou seja, com a formação da rede de fibrina, do que propriamente, ele acaba sendo tipo um coadjuvante dentro do processo inflamatório. Ele auxilia no processo de formação de bradicinina, de C3A, mas não é o elemento mais relevante, não é o elemento mais importante. Vocês vão ver, por exemplo, que o C3A, por exemplo, ele é muito mais intensamente gerado através da ativação da via clássica ou via alternativa, da via das lecitinas do complemento, do que propriamente por parte da plasmina. Vocês vão estudar toda a cascata de coagulação, toda a cascata do complemento, né, e provavelmente o professor não vai abordar essa questão da plasmina com vocês, porque é menos relevante, é menos importante, mas há essa interação, esse braço, né, do fator 12 sobre esse processo. Bem, a gente termina aqui a nossa apresentação. Eu vou passar um vídeo agora. Esse vídeo ele
Entender bem esse processo, né? Espero que a gente tenha contribuído. Fica para vocês um artigo relacionado a esse assunto, que eu acho que é interessante para vocês terem uma bibliografia de um artigo de revisão que fala sobre esse novo modelo da cascata de coagulação. Vocês vão encontrar lá em atividades 10 questões para que vocês possam fazê-las, né? Eu até sugiro que, se puder fazê-la antes do vídeo, né? Vocês a façam, né? E depois tenta fazer após ter assistido o vídeo, ter lido os textos, até para ver o andamento, o que você cresceu, né? O que você trouxe de informação e o que você cresceu a partir do momento que você assistiu uma aula sobre o assunto, que você leu o artigo sobre o assunto, né? Lembrando que essas atividades, elas não estão sendo avaliativas, elas são apenas no sentido de colaborar com o seu processo de formação, tá bom? Obrigado a todos, tenham uma boa semana, uma semana de estudos, e vamos ver se em breve a gente, né, tá retornando aí. Bye bye a todos, obrigado pela atenção, até mais.